felizes com o Senhor nesta noite. Segundo dia desta campanha poderosa, e cremos que Deus já tem trabalhado no meio do seu povo. E não vai ser diferente nesta noite, porque cremos que Deus está no nosso meio. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, ao pastor Roberval, por confiar na minha pessoa ministrando o segundo dia desta campanha. Que Deus possa nos abençoar nesta noite e Deus falar por intermédio da tua palavra. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Glória a Deus. Glória seja o Senhor. Deus poderoso, graças nós te damos, Jesus. Quem foi encontrando, como de costume, glória a Deus. Todos os irmãos encontraram. Vamos ler a partir do versículo 8, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, irmãos? Podeis assentar, adorando ao Senhor esta noite. Amados irmãos, nosso patriarca Abraão, uma certa feita, angustiado, e um pouco, quem sabe, deprimido, fez uma certa pergunta ao Senhor. Ele disse: Deus, que hás de me dar? Porque já estou avançado em idade, o que é nascido em minha casa é o mordomo Eliezer, Damasceno Eliezer. Pois já estou velho e ando sem semente. Será que este que nasceu na minha casa será o meu herdeiro? Deus disse a Abraão: não, Abraão, o teu herdeiro será gerado
de ti. O seu herdeiro sairá de dentro de você. E a Bíblia diz que Deus fez Abraão sair de dentro da tenda e olhar para os céus para ver se ele podia contar as estrelas. E ele não pôde. Então Deus disse a ele: assim será a tua semente, como as estrelas do céu. E a Bíblia diz que aquilo foi imputado por justiça. E a Bíblia diz que Deus disse mais a Abraão: Abraão, eu sou o Deus que fiz você sair de Ur dos Caldeus, para você tomar posse dessa terra. Quando Deus estava falando com Abraão, e ele era o Deus que fez ele sair da sua terra para vir para uma terra que Deus havia mostrado para ele, Deus estava dizendo: Abraão, eu sou mesmo que quando te chamou, e hoje continuo mesmo. Então a Bíblia diz que Abraão pergunta a Deus: Deus, como eu posso ter certeza que eu vou tomar posse dessa terra? E Deus mandou Abraão preparar um sacrifício. E Abraão trouxe então, a Bíblia diz que uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pomba e uma rolinha. E Abraão coloca no altar, mas só que não tem fogo. E a Bíblia diz que as aves do céu vinha tentando pegar o sacrifício que Abraão havia posto sobre o altar. E Abraão dirigia as aves, assustava, e elas continuavam tentando pegar o sacrifício de Abraão. E a Bíblia diz que o sol foi se pondo e veio um grande sono sobre Abraão. E Deus começou agora a abrir o futuro para Abraão. 400 anos antes, o futuro, 400 anos no futuro, Abraão pôde contemplar. E Deus disse a ele: olha, de certo, a tua descendência será peregrina, e vai peregrinar em uma terra estranha. E por 400 anos ela vai ser afligida. Mas eu, Abraão, vou julgar o povo que afligiu a tua semente. E a Bíblia diz que do Senhor saiu um fogo e consumiu o sacrifício que Abraão havia preparado para o Senhor. Quando nós adiantamos 400 anos, nós vamos ver Deus chamando Moisés, para Moisés poder tirar a descendência, a semente de Abraão de dentro do Egito. E a Bíblia diz que Moisés vai, e proezas de Deus aconteceu dentro do Egito. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o povo de Deus saiu de dentro do Egito, mas saiu do jeito que Deus falou com Abraão. Deus disse a Abraão que a descendência dele, quando saísse e quando retornasse ao lugar do altar de Abraão, Deus disse que o povo não sairia de mãos vazias, mas sairia um povo próspero, do jeito que Deus falou.
Assim acontece. O povo saiu próspero da terra do Egito. E a Bíblia diz que por 40 anos Deus fez o povo peregrinar no deserto. Mas eu vi que Deus estava no controle da situação. Eu vi que Deus havia projetado toda essa história. Porque Deus disse a Abraão que iria julgar o povo, a nação que havia afligido a sua descendência. E assim, quando o povo foi atravessar o mar, a Bíblia diz que o povo atravessou em pés enxutos, mas porém o povo do Egito foi consumido pelas águas do grande mar. Então Deus cumpriu conforme a sua palavra. Quando o povo atravessou, chegou do outro lado, Deus agora então vai falar com Moisés, para que Moisés pudesse subir ao monte Sinai. E a Bíblia diz que Moisés, subindo no monte Sinai, Deus fala com ele que tinha algumas coisas para passar para aquele grande povo. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés que queria mostrar ao povo que ele falava com Moisés e que Moisés verdadeiramente era o seu escolhido. A Bíblia diz que Moisés faz uma marcação em volta do monte Sinai. E a Bíblia diz que Deus desceu para falar com Moisés. E todo o povo ouviu o que Deus estava falando. Porém, não podia passar da marcação que Deus fez. Porque a Bíblia diz que o monte Sinai fumegava em fogo. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte Sinai. E Deus então vai passar algumas ordens, vai passar algumas leis e alguns mandamentos para aquela nação que estava sem leis, que estavam vivendo ainda com as leis do Egito, mas não conhecendo as leis de Deus. Deus então resolve passar como ele queria que o povo andasse, como ele queria que o povo vivesse, como ele queria que o povo habitasse na terra. Então ele vai dar as ordens a Moisés, e dando essas ordens, as leis, os mandamentos, então a Bíblia diz no Êxodo 25 que Deus agora não vai passar nenhuma lei. Deus vai pedir a Moisés para dizer ao povo que estava com o coração voluntário que trouxesse ofertas para que ele pudesse então construir um tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do povo que ele havia resgatado com mão forte. Quando Deus pede, então assim acontece. Mas Deus vai dizer alguns objetos ou alguns utensílios do tabernáculo que ele queria. Deus fala acerca do candelabro, Deus fala acerca da arca, Deus fala sobre a mesa da propiciação, Deus fala sobre a bacia de cobre. Então vai falando várias coisas até chegar nos dois altares, um do lado de dentro do tabernáculo e o outro do lado de fora. O do lado de dentro era o altar do incenso, e do lado de fora era o altar do holocausto. Ele vai dizer a Moisés as medidas, como ele queria, do jeito, da sua forma. Ele vai dizer para Moisés que o altar tinha que ter 5 côvados de comprimento, e 5 côvados de largura, e 3 côvados de altura. Em cada ponta do altar tinha uma pontazinha de cada lado. 4 pontas existiam no altar. A Bíblia diz que Deus pede para fazer com madeira de cetim ou madeira de acácia, que é a mesma coisa, e porém revestisse de bronze. Argolas tinha no altar desse lado,
desse lado aonde colocava o varal, porque o altar tinha que ser móvel, seria movido para onde o povo isse, assim seria com o altar do holocausto e também com o tabernáculo. E a Bíblia diz que eles revestiam de bronze, e a Bíblia vai dizer que Deus pede para eles fazer agora alguns utensílios que o altar precisaria, como a pá de cobre, como os garfos, os tridentes, como também, meus amados irmãos, a caldeira, para que pudesse remover a cinza que estava no altar. A Bíblia diz que Deus dá estas estratégias, essas indicações a Moisés, e tinha que ser cumprida ao pé da letra, conforme Deus havia mandado. Quando nós olhamos no livro de Levítico, capítulo 6, onde nós lemos, nós vamos ver qual era a importância desse altar. E não era de qualquer maneira que poderia as pessoas fazer sacrifício nesse altar. Quando nós lemos o livro de Levítico, nós vamos ver que Deus deu uma ordem aos sacerdotes, como eles poderiam oferecer os sacrifícios por todos os pecados, por todas as culpas, de todo o mal. Eles poderiam oferecer o sacrifício neste altar, porém não era de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que eles tinham que cumprir com a sua obrigação. Primeiro, eles não tinham que deixar o fogo se apagar. Segundo, não podia sair para fora do arraial com as vestimentas santas para jogar cinza toda manhã fora. E a Bíblia diz que os sacerdotes tinham que pôr a lenha no altar a cada manhã, para que o fogo não viesse se apagar. Tudo isso aqui que eu disse na inauguração do tabernáculo, a Bíblia diz no capítulo 9, no versículo 24, a Bíblia diz que Arão, os seus filhos e Moisés entraram dentro do tabernáculo. E a Bíblia chega a dizer que quando eles saíram, eles estenderam as mãos em direção ao povo para abençoar. Quando eles haviam abençoado, a Bíblia diz que o fogo do altar de Deus, ou seja, o fogo de Deus, saiu em direção ao altar e consumiu o sacrifício que estava sobre o altar. Por quê? No início eu disse que o fogo saiu de Deus e consumiu o sacrifício que Abraão fez, mas naquele dia Deus estava fazendo a promessa. Agora, quando o fogo saiu novamente diante de Deus ao altar, Deus já tinha cumprido a promessa, porque o mesmo Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Eu quero que você diga para o irmão que está do seu lado: o mesmo Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que vela para cumprir com a sua palavra. E eu aprendi então que neste dia aqui foi que o fogo foi aceso no altar, e a importância de o fogo não se apagar. Por quê? Porque foi Deus que acendeu o fogo no altar. Porque todas as vezes que o homem acende o fogo, ele se apaga, mas quando Deus acende o fogo não se apaga. Quando Deus falou com Moisés na sarça, sabe o que aconteceu? A sarça só acabou quando Deus acabou de falar com Moisés. Mas se ela tivesse pegado o fogo sozinha, ela tinha se queimado totalmente. Mas como Deus havia acendido o fogo, ela só se apagou quando Deus havia saído. Eu quero dizer para você nesta noite: o homem não pode acender o fogo no altar. Quem acende o fogo é Deus, mas quem faz o fogo permanecer? Deus acende o fogo, porém o homem tem que manter o fogo aceso no altar. A nossa obrigação é manter o fogo aceso no
presente. E neste texto aqui, meus amados irmãos, Deus me deu algumas lições e algumas verdades que estão aqui entre o versículo 11, versículo 12 e o versículo 13. E eu quero passar para a igreja nesta noite, porque desde quando então eu recebi o convite para ministrar a palavra, eu não pensei em outra coisa a não ser estudar a Bíblia, para poder ter uma mensagem, para poder ter uma palavra, para transmitir para a igreja. Meus amados em Deus, pela tua misericórdia, me concedeu nesta noite uma palavra, e eu tenho certeza que nem todos vai se agradar, mas eu vim aqui fazer a vontade de Deus. O que importa aqui é que Deus apareça e que eu diminua, mas a palavra dele nesta noite eu vou dizer para a igreja. Primeira coisa que Deus me fez então entender, eu fiquei meditando e pedindo Deus respostas para algumas coisas, e Deus me deu. E eu perguntei, Deus, por que a cinza tinha que sair de dentro do arraial? Porque a cinza, todos os dias, pela manhã, tinha que sair de dentro do arraial e ser jogada fora, num lugar limpo, aonde o vento pudesse levar, aonde a areia pudesse cobrir. E Deus então começou a falar comigo, e três coisas Deus falou ao meu ouvido. A primeira coisa que Deus me falou foi essa: a cinza representa a impureza, e a impureza no meu altar não pode ficar. A segunda coisa que Deus me falou: a cinza representa aqui, na apresentação que Deus me disse, da cinza representa o passado, e a nação que ele havia formado não era para viver do passado, porque ele tinha um futuro de promessa. Nesta noite, meus amados irmãos, a terceira coisa que Deus me disse, porque a cinza tinha que sair de dentro do arraial, é porque a cinza representa o inimigo do fogo. Como assim o inimigo? Quem trabalhou na roça sabe, quem morou em roça sabe, que o fogão de lenha todos os dias tem que ser tirado a cinza dele, porque a cinza tomou boa e toma conta do lugar do fogo. Então tem que ser tirada a cinza para acender um novo fogo, porque a cinza atrapalha, e até as brasas que ficam acesas ficam sobreterradas. A cinza entope as brasinhas que estão acesas. Sabe por quê? Porque a cinza é o inimigo do fogo. Nesta noite Deus me disse para dizer para a igreja que tem crente aqui que precisa tirar a cinza do altar. Sabe por quê? Porque Deus não manda fogo no altar que está puro. Deus não manda fogo no altar que é livre do passado. Deus manda fogo no altar que está limpo. Deus manda fogo no altar que está purificado. Manda calado. Filha da raça. Todos sabem que tem que tirar a cinza. Todos sabem que tem que tirar a cinza para acender um outro fogo. Mas quando tem pessoas teimosas que não tiram a cinza e joga um graveto, coloca a lenha no fogo e começa a soprar, o que acontece? O fogo não acende, mas se torna uma grande fumaceiro dentro de casa e fora de casa. Por quê? Porque o altar que tem cinza, ele não produz fogo. A cinza tem o poder de produzir fumaça, e a fumaça tem as suas características. Ela sobe no lugar mais alto, todo mundo de longe sabe que é ela, mas ninguém consegue ficar perto dela, porque ela prejudica a saúde. Ou você não sabe, ou não pegou a reportagem de quando aquela boate pegou fogo e todos que estavam ali, que analou aquela fumaça, mesmo saindo dali com
levar ela de volta. Aleluia. Mas ela fica fora. A segunda coisa que Deus me disse está no versículo 12, logo no início. Diz assim: e o fogo foi sobre o altar. Digo, o fogo é sobre. É sobre. O fogo é sobre. O fogo é por cima do altar. O fogo, eu perguntei a Deus por que sobre. E Deus me respondeu. A melhor coisa é perguntar quem tem resposta. E Deus me disse: filho, o fogo tem que estar sobre. Por quê? Porque quando o fogo está sobre, ele não é controlável. Mas todo fogo que vem de outra forma, a não ser por cima, ele é controlável. Você tem fogão em casa, você sabe muito bem disso. Que o fogão produz fogo, mas porém ele não vem de cima. Ele tem uns tubos onde conduz o seu fogo para sair nas bocas. No forno do fogão a mesma forma, mas o fogão tem um botãozinho que controla o fogo. Você pode deixar ele alto, você pode deixar ele médio e você pode deixar ele baixo. Mas o fogo do altar do Senhor tem que ser por cima. Por quê? Porque ele não pode ser controlado. Diga para o irmão que está do seu lado: o fogo no teu altar não pode ser controlado. O fogo é por cima, o fogo não é por baixo. Tem muitos crentes, tem muitos bombeiros espirituais do inferno tentando controlar o teu fogo no teu altar. Mas nesta noite está repreendido, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Diga: o fogo não vai ser controlado. Diga para o seu irmão que está do seu lado: o teu fogo não vai ser controlado. O teu fogo não vai ser controlado. O teu fogo não vai ser controlado. A calúnia não vai controlar o teu fogo. A desesperança não vai controlar o teu fogo. A tristeza não vai controlar o teu fogo. Porque o fogo do teu altar foi Deus que acendeu. Foi Deus que acendeu. E não tem nada que apaga. A terceira coisa, a lenha. E acenderá a lenha nele cada manhã. Cada manhã. O pastor Roberval disse que a lenha representa as nossas orações, que dá sustentabilidade ao fogo. Mas eu perguntei: Deus, isso aí é palpável, é visível, isso é realidade, mas por que a lenha tem que ser colocada toda manhã? Aí Deus disse: procura na Bíblia, e às vezes você encontra o que se renova a cada manhã. Então eu fui procurando, então eu fui indo procurando entre as páginas da Bíblia, e até cheguei a Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, aonde está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque ela dura para sempre, e a cada manhã se faz novas. Deus me disse: meu filho, a lenha a cada manhã que era posta é a minha misericórdia no meio do povo, porque sem a minha misericórdia ninguém anda para frente. Sem a minha misericórdia não tem vida. Sem a minha misericórdia ninguém faz nada. Você não é nada sem a misericórdia. É por isso que você tem que colocar lenha cada manhã no teu altar, por causa da misericórdia do Senhor. Você pode ter dinheiro, você não pode ter.
Você está de pé por causa da misericórdia de Deus. Você pode ter estudado, você não pode ter estudado, mas você está de pé por causa da misericórdia. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Que nós não somos melhores do que ninguém. O que nos dá sustentabilidade no caminho do Senhor é as misericórdias de Deus. Se Deus tirar misericórdias dele da nossa vida, a nossa vida não passa de um fracasso, a nossa vida não passa de uma miséria. É por isso que você está de pé, é por isso que você ainda tem um sorriso no rosto, é por isso que você é feliz, porque a misericórdia de Deus te alcançou e Ele está sobre a tua vida. Essa é a misericórdia de Deus. A quarta, e a Bíblia diz assim: e sobre ele porá em ordem o holocausto. Diga para o seu irmão: o teu altar não pode estar desorganizado. O teu altar tem que estar em ordem. Se você quer ter o fogo de Deus sobre o teu altar, coloca ele em ordem, porque não vai descer fogo de Deus em um altar desorganizado. Não desce, não desce. O altar desorganizado não tem fogo, tem fumaça. O altar desorganizado não tem fogo. Parece uma geleira, mas nesta noite Deus quer descer fogo no teu altar, meus irmãos. Deus quer descer fogo no teu altar, mas porém coloque em ordem. Eu estou lembrando aqui da disputa do Carmelo contra Elias foi lá, quando 850 profetas de Baal e de Azera. A Bíblia diz que antes de Elias orar, ele colocou em ordem o altar que estava desorganizado, e antes dele acabar a oração, o fogo de Deus desceu. Porque quando o altar está organizado, simplesmente com uma oração o fogo de Deus desce. Mas quando está desorganizado, você corta, você tira sangue de si mesmo, você dança, você bate tambor, mas não tem fogo, porque está desorganizado. Mas quando o fogo de Deus desce, é porque o altar está organizado. E nesta noite, aonde estiver um altar organizado, por em ordem, o fogo de Deus vai cair. 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 Venha Satanás ou não, aonde estiver um altar em ordem, o fogo de Deus está descendo. E começou agora. Começou agora. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Está tendo restauração de altar aqui. Está tendo restauração de altar nesta noite. Porque o fogo de Deus está ardendo. O fogo de Deus está queimando. Receba nesta noite. Altar desorganizado, o fogo não desce. Não desce. Não desce. Altar desorganizado, o fogo não desce. Deus, nesta noite, manda eu dizer para Deus que Ele quer restaurar altares de pessoas aqui nesta noite. Ele quer restaurar altares de pessoas aqui nesta noite. Tem pessoas aqui que o fogo estava até aceso. Tem pessoas aqui que o fogo acendeu. E então, meus amados irmãos, mas parece que está apagado. E Deus está dizendo: coloque em ordem o teu altar. Coloque em ordem o teu altar. Ainda resta tempo. Ainda tem esperança. Ainda tem o último dia. Mas aproveita hoje. Coloque o teu altar em ordem. Coloque o teu altar em ordem. Porque eu quero ver o fogo de Deus queimando. Eu quero ver o fogo de Deus hoje aqui, ardendo no teu altar.
sobre o altar e não se apagará. Ou seja, o fogo no altar é constante. O fogo que está aceso hoje e amanhã está apagado, eu tenho certeza que não é fogo de Deus, é fogo de paia. O fogo aqui é constante. O fogo aqui é constante. Se chover, o fogo está aceso. Se fazer frio, o fogo está aceso. Se fazer calor, está aceso. Se vir tempestade, está aceso. Porque o fogo tem que ser constante. E aí, se vira sacerdotes, se vira, o fogo tem que estar aceso. Tem muitos que o fogo está pegando fogo hoje, ninguém consegue triscar nele, senão incendeia. Mas no dia seguinte está aparecendo um pinguim numa geleira, está aparecendo um frigobar, está empretado, chega, está levantando fumaça, mas é gelo puro. O fogo tem que ser constante. Se o fogo não for constante, não é fogo de Deus, é fogo estranho. E fogo estranho no altar do Senhor não pode existir. No altar do Senhor o fogo é constante. O fogo tem que ser constante. Deus nesta noite está lhe dizendo: não importa o que vier sobre a tua vida, mas não seja um crente de dupla personalidade. Se você está pegando fogo hoje, tem que pegar fogo amanhã. Se você está pegando fogo amanhã, tem que pegar fogo depois. Porque o fogo do altar do Senhor é um fogo constante, não é fogo de momento. Porque Deus não é Deus de momento, Deus é um Deus constante, Deus é um Deus de todos os momentos. Como está o teu altar hoje? Como está o teu altar hoje? Tem fogo no teu altar? Ou tem fumaça? Tem fogo ou tem fumaça? Pergunta para o irmão: tem fogo ou tem fumaça? Glória a Deus! Aleluia! Vou soltar as brasas. Se tiver só as brasas, ainda tem uma notícia boa. O profeta Samuel disse assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Se tiver só brasa hoje, é o suficiente para Deus fazer o fogo pegar. Se coloca de pé. Vou dizer a última coisa, mas você de pé. Oh Deus, aleluia! Glória a Deus. Diácono Ivo, em nome de Jesus, me ajuda aqui. Os tocadores aqui também. Como está o teu altar hoje? Eu gostaria que os obreiros tirassem aqui, em nome de Jesus, essas cadeiras aqui da frente, porque eu gostaria que o povo viesse, porque Deus me disse que hoje haverá restauração de altar neste lugar. Eu cheguei aqui, meu corpo estava tremendo de tal forma, tremendo mesmo, e eu estava angustiado, muito angustiado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, em nome de Jesus. Venha até aqui à frente. Venha, porque Deus quer restaurar o altar aqui nesta noite. Deus quer restaurar o altar aqui nesta noite. Venha você que está se sentindo frio. Venha você que disse que não sentiu mais a presença de Deus. Venha você que está enfermo. Venha você que está triste. Venha você que está com o coração cortado. Venha você que está pensando em desistir. Venha, porque nesta noite o fogo de Deus, tem fogo de Deus no altar hoje aqui. Haverá uma restauração. Haverá uma restauração. E não fuja da presença de Deus, porque quando Deus quer,
pegar o fogo. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo no meio do altar, no meio do povo, significa a palavra de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, e representa a proteção de Deus no meio do fogo. Quando você vai se acampar, quando você vai para uma roça, você vai dormir no mato, você acende um fogo por causa dos bichos rastejantes, por causa de você se sente protegido com fogo. E Deus, com fogo no altar, representava a proteção dele. Quando Paulo sofreu um naufrágio e parou na ilha de Malta, a Bíblia diz que Paulo foi colocar lenha no fogo. E a Bíblia diz que uma vírgula, fugindo do fogo, atingiu Paulo. Sabe por quê? A única coisa que eu estou vendo aqui, que tem medo do fogo, é cobra. Se você tiver com medo do fogo, eu não posso fazer nada por você. Mas se você quer fazer parte do fogo, se prepara. Mesmo as cobras te picando e te mordendo, mas você ainda vai estar de pé. Porque o fogo de Deus arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus nesta noite está te dizendo: meu filho, eu te protejo, porque meu fogo está aceso. Tem proteção de Deus para a tua vida, tem proteção de Deus para a tua família, tem proteção de Deus para a tua casa, porque o fogo de Deus nesta noite está aceso. Então nesta noite sinta o fogo de Deus na tua vida. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Você é maldade. Hoje você está se apresentando como sacrifício vivo para Deus. Lembrando uma coisa: no teu altar não é o homem que acende o fogo, é Deus. E Ele vai acender hoje em nome de Jesus. Ele vai acender hoje em nome de Jesus. Não tem tristeza, não tem angústia, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada que vai impedir o fogo de Deus aceso hoje. Se prepara, se prepara, receba.
Ele, que o fogo já está aceso. O fogo já está aceso. Pode abraçar a